Cronograma Bíblia Todo Dia, Lucas, capítulo 14. Hoje nós vamos ler o capítulo 14. Como eu falei para vocês várias vezes já, nós temos muita semelhança nos textos de Mateus, Marcos e Lucas. A partir do próximo livro, que é João, que nós vamos ver uma diferença. Então aqui, por isso que eu coloquei o capítulo inteiro, porque tudo aqui nós já vimos nos outros evangelhos. Primeiramente, nós vamos ver sobre Jesus na casa de um fariseu, que mais uma vez vai teclar sobre o sábado, né? Que Jesus entrando para comer na casa de um fariseu, observaram ele atentamente, e à frente de Jesus estava um homem doente com o corpo inchado, e Jesus ele aproveita aquela oportunidade, porque Jesus não perde uma oportunidade, e perguntou ali àqueles religiosos: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio, né? E assim tomou o homem pela mão e Jesus curou aquele homem e mandou aquele homem embora. E aí o Senhor sabia de todo o preconceito e julgamento que estava no íntimo daqueles homens, né? Aí o Senhor continuou falando: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair em um poço, dia de sábado, vocês não iriam tirar imediatamente? Ou seja, porque o dia de sábado, como eu já expliquei para vocês, né, eles guardavam, mas muitas coisas do benefício próprio, como enriquecer mais, como cuidar de um dos seus, eles não deixavam de fazer. Então, por que o Senhor ele não poderia exercer misericórdia no dia de sábado? O Senhor ele veio para fazer a obra de Deus independente dos dias da semana, porque o Senhor ele não teria que se submeter ao sábado. Ele, como ele mesmo falou, ele é maior que o sábado. Amém? Depois o Senhor ele notou que ali os convidados daquele jantar escolhiam lugares de honra à mesa. E quantas pessoas, né, a humanidade, eles procuram isso. Procuram a honra, procuram serem vistos, né, serem notados os primeiros lugares. E aí o Senhor traz um ensinamento a respeito de que quando alguém convidar alguém para um banquete de casamento, você não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. O que o Senhor está querendo falar aqui, né? Porque os que se exaltam serão humilhados, né? Mas os que não se exaltam, uma hora ou outra o Senhor vai exaltá-los. Essa é a lição que o Senhor traz com isso aqui, ó, versículo 11. Pois tudo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E aí no versículo 12 o Senhor disse ao dono do banquete: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes nem seus vizinhos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. O que o Senhor está querendo ensinar aqui? Não é que nós não possamos, ou naquela época não poderia se dar um banquete, uma festa e convidar os seus, né? Nós convidamos os nossos, claro. Mas o que o Senhor está querendo dizer é que nós não devemos fazer as coisas apenas pensando receber em troca. Nós não temos que fazer somente aos nossos conhecidos, né? Mas aqueles que não merecem, ou aqueles que muitas vezes não são da nossa família, que não tem nenhum parentesco conosco, que muitas vezes nem sequer nunca nos estendeu a mão, mas nós vamos lá e fazemos, amém? Porque nós temos que fazer a grande diferença. Sobre a parábola do grande banquete, nós também já vimos isso, que feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Essa parábola, resumidamente, porque eu também já expliquei ela aqui, se trata de situações de pessoas que foram convidadas para um banquete e deram desculpas. Estavam ocupadas demais, né? E ali o Senhor não deixa de dar o banquete, mas o Senhor vai dizer assim, ordenou lá no versículo 22, ainda há lugar, vá pelos caminhos e traga outros, né? Primeiro os que foram convidados rejeitaram, mas o Senhor mesmo assim não deixa de dar o banquete, o dono daquele banquete que representa o Senhor. Assim é o reino de Deus. O povo, eu já expliquei isso aqui para vocês também, que a primeira aliança que o Senhor fez foi com o povo de Israel. Mas o povo de Israel pecou contra o Senhor, o povo de Israel desobedeceu. E ali, agora, através de Jesus, o Senhor ele não era só o Senhor dos israelitas, dos judeus, não. Ele era e é Senhor de qualquer um que se voltar para ele. Independente de costumes, de nações, se nós nos voltarmos para o Senhor, se nós reconhecermos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, Ele se torna o nosso Senhor. Então, essa questão da parábola do banquete tanto exemplifica
essa questão de que primeiramente o Senhor veio para os israelitas, mas os israelitas judeus, eles, desmereceram. E aí o Senhor vem buscar cada um, os gentios, que eles olhavam para os gentios, que quem eram os gentios? Gentios era qualquer povo que não faz parte da nação de Israel. Ou seja, se um judeu hoje olhar para nós, brasileiros, eles vão nos considerar gentios, porque nós não fazemos parte da nação de Israel. E muitos ainda não acreditam, hoje, como acreditavam naquela época, que qualquer pessoa que não fizesse parte da nação de Israel não era digno do amor de Deus, da salvação. Mas o Senhor, Ele diz, eu vim para todos aqueles que me receberem. Amém? Então, o reino de Deus, ele existe. E ele não vai deixar de existir e nem de cumprir a sua função, porque muitos estão ocupados, porque muitos rejeitam o convite, porque muitos não querem. Tem quem queira. Amém? Tem quem esteja pelas ruas esperando e vão fazer parte desse banquete do reino do Senhor. Amém? E depois nós vamos ver sobre o preço do discipulado, que também, resumidamente, nós sabemos que não é fácil, né? Há um preço. Então, se há um preço é porque custa algo. E aí, muitas pessoas não querem carregar a cruz. Querem Jesus, querem a salvação, querem os benefícios que o Senhor traz, mas não querem carregar a sua cruz, não querem pagar o preço. E nós precisamos de renúncias, nós precisamos de entrega, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos entender que não dá para viver o evangelho de brincadeira. Não dá para fingir que se vive o evangelho e o reino de Deus. Há um preço a se pagar e nós devemos fazer o que precisa ser feito. Amém? Isso aqui é o que resumidamente vai dizer lá em Lucas 14. É por isso que ele vai dizer que qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Muitas pessoas, elas aceitam Jesus na hora do emocionalismo. Elas dizem, eu quero Jesus, eu quero mudar de vida para Jesus, fazem votos com Jesus, prometem 1000 coisas para Jesus, mas não conseguem. Por quê? Porque acham que vir para Jesus é simplesmente, como muitas pregações hoje, as pessoas dizem assim, venha para Jesus, que você vai ter sua casa nova, seu carro novo, Deus vai restaurar seu casamento. E isso pode acontecer. O Senhor nos abençoa materialmente, sim. Mas muitos vêm e não calculam o preço do discipulado, da renúncia. Andar com Jesus lado a lado vai também, ele não é apenas ele vai nos abençoar, mas nós temos que fazer a nossa parte, de nos entregarmos, de nos santificarmos, de negarmos a nossa carne, o nosso eu muitas vezes, deixar de fazer coisas que nos agradam, mas desagradam a Deus. Amém? Então é sobre isso. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.